Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 40 a 42. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Se você voltar a alguns versículos no capítulo 10, o texto que nós vimos na semana passada aqui no culto, vai encontrar Jesus enviando os seus discípulos para que eles anunciassem a mensagem que estavam aprendendo com ele, e Jesus diz que eles encontrariam problemas, principalmente porque teriam muitas vezes resistência dos da própria casa, a ponto de Jesus dizer que quem priorizasse a família, o pai, a mãe, seja quem for, mais do que a ele, não seria digno dele. No texto de hoje nós vamos encontrar nesses 3 versículos, Jesus dando a eles uma palavra de ânimo e de recompensa. Ele sabe que eles vão encontrar resistência, que vão ter dificuldades para que a mensagem seja aceita, mas ainda assim Jesus dá a eles essa palavra de ânimo e de recompensa. O que Jesus faz aqui é deixar claro que, embora vá encontrar rejeição na mensagem, também os discípulos encontrariam acolhimento. E essa é a ideia fundamental desse texto, o acolhimento. Aquele que recebesse os mensageiros, receberia o próprio Jesus e receberia também a Deus Pai. Até mesmo um gesto simples, como dar um copo de água a um pequenino, traria recompensa. E aqui, por trás dessa palavra de Jesus, há uma expressão que aparece aí nesse texto e que é muito estranha para nós, porque faz parte da cultura judaica, mas não da nossa. É a ideia do chamado shaliach. O shaliach era o enviado, era o emissário, era alguém que dentro da cultura judaica, isso vai aparecer em vários dos textos judaicos, era alguém que era enviado como um representante legal e que agia com a plena autoridade de quem o enviou. E por que essa figura é importante nesse texto? Porque Jesus está dizendo aqui algo que ele já disse em outra parte do Evangelho, quando ele afirmou que quem conhecesse a ele, conheceria ao Pai. Ele era o enviado do Pai. E agora o que ele faz é dizer: eu estou enviando vocês, e quem receber vocês vai estar recebendo a mim, e vai também estar recebendo ao Pai, a quem eu fui o representante. Ou seja, assim como os seus discípulos vão ser o chamado shaliach dele, ele, Jesus, também era o enviado do Pai. E portanto, quando Jesus diz: quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ele não está falando apenas de um sentimento de acolhida, mas de uma realidade jurídica e social. O que significa isso? Para o camponês daquela região de Israel, no primeiro século, receber um emissário não era apenas uma atitude de simpatia pessoal, mas era um ato público de aliança. Quando você recebia alguém, é como você estivesse dizendo: eu estou de acordo com aquilo que esse emissário está me trazendo. Ao receber o discípulo, aqui entendido como o emissário de Jesus, a família ou a vila estava estabelecendo uma relação de parceria e de lealdade. Não era apenas alguém que apareceu ali e é um missionário. Não, quando alguém recebia, acolhia um missionário, ou seja,
um dos enviados de Jesus, ele estava começando uma relação de parceria e de lealdade. Recusar o emissário não era uma afronta ao emissário, mas sim a quem o enviou. Ou seja, rejeitar o enviado de Jesus seria o mesmo que rejeitar o próprio Jesus e, por consequência, como Jesus tinha dito, também rejeitar o próprio Deus que tinha enviado a Jesus. E aí então vai aparecer uma expressão aí que na nossa tradução nem aparece dessa forma, mas a figura do pequenino. Você viu no último versículo que diz que se alguém der um copo de água fria para um pequenino ou um dos menores dos discípulos, receberia recompensa. E aqui é importante a gente entender, porque o que Jesus está deixando claro é que a acolhida daqueles a quem ele está enviando tinha a ver com essa figura do pequenino, daquele que não era absolutamente importante em nenhuma situação. A referência aos pequeninos, que aparece aí no versículo 42, é extremamente significativa. Pequeninos não é um termo afetivo, mas uma categoria social. Refere-se às pessoas que tinham status insignificante. Aquelas pessoas que você não daria nenhuma importância na sociedade. Não tem dinheiro, não tem posição, não tem projeção, não é figurinha importante nas redes sociais, portanto, não tem importância nenhuma. O pequenino era o sujeito insignificante, sem honra e que vivia à margem do sistema de poder. A quem Jesus está se referindo aqui? Aos camponeses empobrecidos, às mulheres sem amparo, às crianças que nem eram considerados como indivíduos, mas sim como propriedade dos pais, aos doentes, aos marginalizados. Esses são os pequeninos. E aí, por que Jesus vai falar a respeito de pequeninos? Não podemos nos esquecer, e por isso eu disse que a palavra fundamental nesse texto é a acolhida, que no mundo antigo, a hospitalidade era um dever sagrado. Em Israel, isso era fundamental. Ser alguém que dá acolhida, alguém que tem essa atitude de acolher as pessoas, de hospedá-las, era algo fundamental e entendido como um mandamento de Deus. Mas não podemos nos esquecer que isso, na lei e na prática de Israel, era sempre direcionada ou a alguém que era igual, ou alguém que era superior à sua categoria. Então o que as pessoas faziam? Você tem que ser acolhedor. Muito bem, quem que ele acolhia? Os seus iguais. Ou alguém que fosse de uma posição social mais elevada do que a dele. Os de baixo, não tem lugar para eles. Esse você pode desprezar, esse não precisa se preocupar com ele, porque não está incluído na exigência de ser acolhedor. E aí vem Jesus e diz, então, no reino de Deus as coisas não funcionam assim. Se você der ao menos um copo de água para um pequenino, um desses que eu acabei de falar, que não é entendido como importante, você está fazendo algo que é uma atitude contracultural. Não era assim que funcionava. Você precisa acolher o igual, você precisa acolher o superior, não o inferior. Mas Jesus diz, acolha aquele a quem você sabe que ele não pode retribuir o favor. O que Jesus faz? Ele muda a estrutura, ele muda a maneira de se relacionar com o outro. Dar um copo de água fria a um pequenino, alguém que não podia retribuir o favor, era, portanto, um gesto contracultural. O que Jesus faz é mostrar que a recompensa não vem do pequenino, mas vem de Deus. É Deus quem valida esse ato de solidariedade com aquele que não tem nenhum tipo de honra social. Acolher os pequeninos é acolher a própria essência do reino, onde os últimos serão
os primeiros. A gente sempre ouve esse versículo e a gente nunca presta atenção no seu significado. Os últimos serão os primeiros, e a gente fala, eu já sei, são aqueles que não estão preocupados com a religião, estão seguindo a Jesus. Não. O significado é, aqueles que não têm nenhuma importância, eles vêm em primeiro lugar, antes dos importantes. E aí fica fácil da gente entender uma expressão que Jesus usa e que causa uma reação violentíssima dos seus ouvintes, quando ele diz que pessoas que não eram do povo de Israel e até prostitutas antecederiam no reino do céu aos seus religiosos da época, aquelas pessoas que achavam que tinham algum crédito diante de Deus. O reino de Deus tem essa característica, ele inverte as coisas. Ele é diferente da estrutura da sociedade. A estrutura da sociedade é, o de cima manda, o de baixo obedece, enfim. No reino de Deus os últimos serão os primeiros. Por isso Jesus diz, se você der um copo de água a um desses pequeninos, que não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma, você está fazendo para Deus, e a recompensa vem dele. Não espere a recompensa do pequenino, porque ele não tem como retribuir, mas vem de Deus, porque é assim que é o reino. E portanto esse texto não é sobre recompensa futura, mas sobre a significação do presente. Como é que o seguidor de Jesus deve agir no presente? Dar um copo de água é um ato de gratuidade e prazer. Quando a gente olha para o mundo que a gente vive, que tem uma lógica completamente diferente, que exige eficiência, produtividade, imagine uma afirmação como essa. Não faz o menor sentido. Para que você vai dar um copo d'água para quem não tem importância nenhuma? Serve para quê? O que é que eu ganho com isso? Aí está exatamente a mentalidade da nossa sociedade. Esse texto aponta para outra forma, aponta para outra mentalidade, numa lógica de mundo que exige eficiência e produtividade como a nossa. Jesus afirma que o ato simples de matar a sede do outro tem valor eterno. Esse gesto é uma celebração, é a humanidade cuidando da humanidade. A recompensa nessa perspectiva está no próprio ato de comunhão, no prazer de saciar a sede e na alegria de ser acolhido. E perceba que nesse texto a convergência está toda para a figura da vulnerabilidade. E o que eu quero dizer com isso? Se você voltar no texto da semana passada, Jesus envia, prepara os seus seguidores e diz, vou mandar vocês para uma situação em que vocês estarão vulneráveis. As pessoas não vão necessariamente te receber. A realidade do emissário, do discípulo, era de vulnerável, sem dinheiro e sem honra própria. Deus escolhe se revelar exatamente nessa vulnerabilidade. Rubem Alves dizia que Deus se revela naquilo que não tem poder. E é exatamente isso que esse texto ilustra. Deus se revela na figura do profeta que é perseguido, do justo que é incompreendido e do pequenino sedento. Acolher essas pessoas frágeis, ao acolher essas pessoas frágeis, diz Jesus, você está acolhendo ao próprio Deus. A experiência do sagrado, diferente do que a gente pensa, não é vertical, não é daqui para a habitação de Deus. A experiência do sagrado é horizontal, ou seja, é no compartilhamento da água e do pão com aqueles que não podem oferecer nada em troca a não ser a sua presença. Jesus muda a maneira de pensar ao introduzir o reino de Deus. E Ele está fazendo isso para que os seus seguidores sigam essa maneira de pensar e não a do mundo. E não como era na época e nem como é no nosso tempo. O texto que nós acabamos de analisar opera, portanto, com a lógica do enviado, do Shaliach. Jesus está criando uma nova família
de aliança, onde a lealdade a Ele é demonstrada pela hospitalidade aos seus representantes e também aos pequeninos, aqueles sem status social. Acolher alguém assim é um ato político e público de adesão ao reino. Era assim que Jesus estava deixando claro para os seus seguidores. E esse acolhimento não era uma obrigação legal, como nós vimos, mas um ato que resume a teologia da gratuidade, um gesto desinteressado que se torna sagrado. A recompensa é a própria experiência do amor e a confirmação de que a vida vale a pena por meio dos gestos simples. Portanto, quando a gente olha para um texto como esse, hoje, ser igreja ou ser comunidade dos discípulos é ser um espaço onde se recebe o enviado de Deus, onde se reconhece e se honra o pequenino e onde se celebra a vida por meio da partilha dos recursos mais básicos, como a água, com alegria. É a defesa da hospitalidade como o principal sinal do reino de Deus no mundo. Igreja que não é acolhedora, que não tem essa hospitalidade, simplesmente não entendeu a mensagem do reino de Deus. Como igreja, como comunidade de seguidores de Jesus, sejamos como Jesus nos ensina nesse texto, uma comunidade hospitaleira, aberta a receber até aquele que a gente acha que não merece, até aquele menorzinho de todos, porque é assim que é o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.